Estamos aqui hoje com os pais do Lucas Silva, que é o Gleiton Santos e Cirlei da Silva. São pessoas aí que eu já conheço já há bastante tempo, né, irmão? A gente, por muitas vezes, já na porta do ninho ali, batemos muito papo. E hoje aqui nós estamos com o objetivo de buscar saber dos pais de jogadores, né? Porque o nome do podcast é Pais de Jogadores. Então, o nosso objetivo é o quê? É que a gente possa, de alguma forma, contribuir na vida desses pais, né? Porque nós estamos vendo que no caminhar, né, da carreira de alguns meninos da base, né, a gente vê que, às vezes, até por falta de alguma orientação, as coisas não acontecem da forma como os pais querem. Então, nós estamos aqui, como pais de jogadores, para estar contando a nossa história para eles, né? Lucas Silva é um jogador que eu admiro muito, né? Como jogador e como pessoa, que é um menino abençoado. Gleiton, Cirlei, conta pra gente como foi o início de vocês na caminhada do Lucas Silva. Por quê? As pessoas olham hoje o Lucas, só vê o lado bom. As pessoas só vê o Lucas jogando bola, ajudando, fazendo gol, dando assistência. Mas ninguém sabe como foi a vida de vocês nessa caminhada toda. Ninguém sabe como foi a estrutura que o Lucas teve para ele poder chegar até onde ele chegou. Então, nosso objetivo aqui é esse, é dividir com os pais que estão chegando agora, com os pais da base, que estão nos assistindo agora, dividir com eles a nossa experiência como pai de jogador. Porque eu acho que só a gente mesmo que nós passamos isso, só nós podemos, com propriedade, estar dividindo isso com eles. Então, diz para mim, como foi o início do futebol do Lucas? Não, então, primeiro eu quero parabenizar pelo projeto, né? Porque a gente sabe, por experiência própria, a gente sabe como a vida, né, do atleta da base é difícil, né? Que a verdade, o futebol é uma fábrica de sonhos, né, cara? Então, muitas pessoas projetam sonhos, né? Coisas espetaculares, né? Mas não é bem assim. O pé sai do chão um pouquinho porque está na base. Então, quando vem as primeiras dificuldades, às vezes dá aquela balançada. Mas, porém, a gente na verdade, a gente não planejou, né? Nós não planejamos essa carreira, né? Não planejamos. Então, foi uma coisa assim, mais de impulso, né? Não vou dizer pelo acaso, né? Mas pelo um propósito, né? Eu tava passado da minha casa, né? O Lucas tinha mais ou menos 6 anos de idade. E a gente tava vendo um jogo na televisão que era Vasco e Cruzeiro. Vasco e Cruzeiro, ele sentado do meu lado. Ele vendo um jogo ali com 6 anos de idade. E aí ele olhou assim e me fez uma pergunta. Falou assim, pai, como é que eu faço para jogar na televisão? E eu sem base de futebol, nunca fui atleta profissional, nunca treinei nada, eu fiquei um pouco perdido e o que me veio na cabeça foi o que eu passei para ele. Falei, meu filho, para ser um atleta de futebol, para você jogar na televisão, você tem que ser profissional. Você tem que... Lá atrás você já sabia isso, né? Tem que ser um profissional e tal. E ele, pô, com 6 anos, para mim foi uma coisa muito marcante, porque ele com 6 anos, assim, ele deu aquela refletida de uns 15 segundos, sabe? E falou assim, pai, eu vou ser um atleta profissional, eu vou jogar na televisão. Aquilo ali pra gente, né, foi um impulso muito grande. Ele determinou aquilo ali pra vida dele. 6 anos de idade, nunca tinha jogado bola assim, nunca tinha colocado ele em uma escolinha ou alguma coisa assim, né, para todo iniciante, né, tem que ter um primeiro passo, e a gente nunca tinha colocado ele para treinar, né? E assim foi o primeiro passo para ser lançado E a mãe nesse momento? Como é que foi a reação da mãe? Então, como todo mundo sabe, né, atrás de um grande homem, atrás de uma grande família, tem uma mulher, né, de pé. Com certeza. E nesse momento eu estava trabalhando. E quando eu cheguei, me assustei. Eu falei, como? E aí, né, foi um propósito que ele colocou no coração, Deus foi abrindo caminho para essa trajetória e hoje a gente está aqui. Poxa. Não foi fácil, mas estamos aqui. É esse o objetivo, né, que a Cirlei falou, que eu me animei muito
está iniciando esse trabalho, esse projeto, que se chama Par de Jogadores. Por quê? Como a Cirlei falou, não foi fácil. Não foi fácil. Ó, começou lá com 6 anos. Qual foi o primeiro lugar que vocês levaram o Lucas? Como é que passou pela tua cabeça assim, Gleiton? Fala assim, eu vou botar ele numa escolinha, vou botar ele para fazer um teste, vou fazer uma peneira, porque é o que os pais pensam na hora, né? Ou bota num clube, numa escolinha, ou vai fazer peneira, ou bota num projeto social. O que vocês fizeram? Posso responder? Pode, sim. Então, passou um ano, né? E daqui a pouquinho o pessoal da comunidade me mandou mensagem que eu precisava ir lá na quadra. Porque o Lucas começou um projeto lá, e o Lucas jogou, e eles olharam, gostaram, e aí pediu para que eu fosse lá. E aí eu chamei o Gleiton e falei, ó, o pessoal tá pedindo para você ir lá. Passou uma semana, 2 semanas, e mandaram mensagem de novo na praça. Isso um ano depois, desse primeiro bate-papo vendo o jogo. Sim. E aí eu pedi a ele para ir lá. E quando ele chegou para ir lá, ele já estava indo para um projeto que foi lá no Santa Cruz, lá no... Tem um campo lá em Santa Cruz que chamam de progressista. Vocês são de Santa Cruz? Sim, somos de Santa Cruz. E aí foi para esse teste lá. Qual o nome do projeto? É o Santa Cruz. Pô, legal. É o Santa Cruz. A gente foi para lá, e fomos para lá, né? Isso aí começou. Aí ali começou. E aí ele ficou ali com 6 anos, e de 6 anos... Na verdade, ele já estava com quase 8. Não, 7 anos. Então, isso aí. E que na verdade foi assim, ele chegou lá e na verdade, se eu, como não tinha base de futebol, não tinha peladeira normal, sim. como a gente tinha até hoje. Nem a maioria dos pais, né? Como a gente tinha até hoje, né? Sem né, assim, perspectiva de... Nada profissional, né? Então, eu assim, nunca tinha visto também o Lucas jogar. Nunca tinha visto o meu filho jogar. E te vê ele brincando, né? Não, e aí eu fui lá, né? Fui assistir lá e quando eu vi, rapaz... Sabe, coordenação, tal, velocidade. Eu falei, rapaz, não é que o moleque joga mesmo, cara? E o mais interessante é que nesse projeto, antes de nós irmos lá para ver, que, na verdade, ele se inscreveu sozinho. Caramba. Ele se inscreveu sozinho, porque em frente a esse campo era o colégio onde ele estudava. E aí ele começou a treinar ali, basicamente sem a gente saber. Ele foi indicado, mas a gente não pegamos assim, levamos lá. Ele... saiu do colégio, foi lá e, ó, fulano mandou vir aqui e tal. E ali ele começou. E eu não sabia. E um dia ele chegou em casa e falou assim, pai, eu preciso de uma chuteira porque eu tô treinando de tênis. Né? Que na época não tinha. E essa época também... Você falou, treinando aonde? Era muito difícil, chuteira de trava, era mais aquela chuteira baixinha. E, pô, tô treinando de tênis. Eu, tá treinando aonde, cara? Aí ele, pô, um projeto que foi indicado lá e tal. Falei, não, tá beleza. Então vamos fazer o seguinte... Vou dar meu jeito aqui pra gente comprar uma chuteirinha pra você. Inclusive, eu tenho essa chuteira até hoje, né? Pô, que bom. Guardou, né? De lembrança, né? Tá aí guardadinha em casa. E aí, então, a gente demos nosso jeito lá e compramos uma chuteirinha pra ele e ele começou lá. Aí eu comecei a acompanhar, eu falei, rapaz, acho que o negócio dá mesmo. Tem jeito, né? Eu acho que tá encaminhando, cara. Sabe o engraçado? O engraçado dessa história é porque a maioria dos meninos que começam a jogar bola, que se tornam profissionais, geralmente eles começam a jogar na escola ou na rua, aí as pessoas começam a olhar e falam, ó, pô, falar pro pai, né? Bota esse menino na escolinha, bota num projeto. Ou então o próprio pai identifica e o pai vai e coloca. Geralmente são os pais, ou um vizinho, ou alguém que entende de futebol. De vocês foi um caso muito diferente, porque partiu dele, a primeira vez ele perguntou, ele tomou a iniciativa e praticamente ele se matriculou, né? Sim. Poxa, é bem interessante. Gleiton e Cirlei, me diz uma coisa. Eu conheci vocês quando ele já estava no Flamengo. Como foi esse percurso? Como foi a caminhada? Diz pra gente. Ele começou nesse projeto e como foi passo a passo até ele chegar no Flamengo? Aí vocês dividem isso, vocês fiquem à vontade. Eu vou deixar o Gleiton falar, porque ele acompanhava e eu trabalhava. Sim. Ficava intercedendo, né? Sim. Isso aí. Então... depois dessa experiência lá nesse campo lá próximo da nossa casa, lá onde ele estudava, um certo dia chegou um grupo de empresários lá que queria formar um time. Ele é 9-8, né? Na época ele estava com 8 para 9, alguma coisa assim e tal, enfim. E eles queriam formar uma equipe 9-7, 9-6 para disputar o Carioca, né?
para disputar o Carioca. E aí eles foram ali porque naquele projeto tinha muito jogador esquerdo. Então chamou a atenção desses empresários e eles foram lá ver. E aí eu sabia, os meninos lá tinham 13 anos, né? Sim. Alguns com 14, outros com 12. E o Lucas estava já beirando aos 9, sei lá, não lembro direito a idade, mas... E aí o que aconteceu? Eles iam formar uma equipe ali. E eu fiquei isento, porque eu falei, pô, Lucas novinho, não vai... E formaram ali, fizeram tipo um peneirão com todas as categorias misturadas ali, porque não tinha garoto suficiente, né? E beleza, ele foi escolher 14 meninos, né? Entre 9,7, 9,6, né? E botou sentado no campo lá. Então, os mais novos, os que não foram escolhidos, saíram para tomar banho e tal, para a gente ir embora. E muitos pais ali ansiosos e tal, e eu não estava nem contando com aquilo ali, mas... Só que eu senti que no meio da conversa deles lá, eles lá no meio do campo e a gente aqui do lado de fora, os pais aqui do lado de fora. O Lucas já tinha ido pro vestiário e eu vi que o treinador, que era o treinador ficava apontando assim, pai não sei o quê, pai não sei o quê. Aí um pai aqui, eu não tava nem prestando atenção direito. Sim. Daqui a pouco alguém me tocou e falou assim, cara, eu acho que ele tá falando do pai do Luquinhas. Que eles chamavam ele de Luquinhas. O pai do Luquinhas. Aí eu saí assim, me destaquei da multidão assim. Walter. Aí ele, pai do Luquinhas, dá a volta aí. Fui lá. Aí quando eu cheguei lá, ele falou, esse aqui é o fulano, esse aqui é o Ademilson, né, que é uma pessoa que a gente tem muito apreço, que ajudou muito a gente, né? Muita galera da base aí, né? Muita galera da base conhece esse nome, conhece esse nome, Ademilson Brito, um professorzão. Ele falou, então, pai, a gente está formando uma equipe aqui, como você já sabe, é um jogador mais velho, mas vou te dizer uma coisa aqui em off pra gente aqui. Dessa molecada toda aqui, eu vejo um menino que tem um potencial de chegar no profissional. Esse menino é teu filho. Eu me espantei, falei... Mais novo do que aquela galera que estava ali, né? E não era a idade que eles estavam procurando, né? Sim, mas chamou a atenção. O potencial chamou a atenção. E aí ele falou assim, tô querendo levar ele. Se você me autorizar, vai ter jogo que vai dar para me botar ele, vai ter jogo que não vai dar, porque os meninos são muito grandes e tal. No fim, a gente ficamos felizes e assim... Né, começou ali. Era o nome foi o primeiro passo. O primeiro passo que foi pro União. É o segundo passo. O primeiro passo lá foi em dele Santa lá. Cruz também? Não, aí que tá. As dificuldades começaram aí, né? Porque para treinar era em São João de Meriti. Sair de Santa Cruz. Duas condução para chegar lá, né? Por fim. É isso que eu falo. Eu repito isso. A gente só vê quando o jogador chega, né? Agora, esses detalhes que eu quero muito estar dividindo... Só vê as medalhas, né? O troféu, o campeão, artilheiro, gol, assistência. Mas isso é muito importante, né? Eu trouxe vocês aqui para a gente poder dividir também esse lado difícil. Por quê? Vocês são vencedores. Porque onde vocês chegaram hoje, o filho de vocês, o Lucas Silva, está no profissional, porque vocês são vencedores. Então, às vezes, as pessoas vão passar essa dificuldade que você vai relatar agora para a gente, em relação a transporte, a distância, só que às vezes as pessoas ficam pelo caminho. Eu vou deixar você falar. Vamos lá. Sim. Então, assim, você pontuou uma coisa muito, muito firme aí, dos que ficam pelo caminho. Às vezes, por coisas... não por dificuldade depois de estar no clube, mas a dificuldade de levar tempo. Porque tem pais que são... como nós éramos muito humildes, precisava trabalhar e como uma criança de 9 anos vai sair de Santa Cruz para São João de Meriti, 2 condução, sozinho. Então, muitos às vezes não conseguem chegar, como a gente já tivemos experiência de atletas que não chegaram por conta da dificuldade. Não conseguiram por conta da dificuldade. Tem alguém, às vezes, para levar. Sim. E a condição de estar... Passagem, dinheiro, isso. Alimentação. Às vezes, uma chuteira, uma coisa... Né, hoje, você consegue qualquer projeto, mas na nossa época era um pouco difícil. Muito mais difícil. Muito difícil. E dessa forma a gente começou a ter um pouco de dificuldade, porque era em São João de Meriti. E os primeiros treinamentos que nós fomos lá, quando eu vi a estrutura, falei, cara, isso vai dar certo. Isso vai dar certo, pela forma que porque assim, você chega num lugar, né, onde é um projeto de bairro, é uma realidade. Sim. Agora, quando você chega num lugar também que é um projeto organizado, mais um projeto financiado, onde tem, né, toda uma estrutura e tal, enfim. Então, a União ofereceu pra gente isso, né?
com a pessoa do Ademilson e a equipe dele, ofereceu pra gente isso. Mas, porém, assim, eu tinha que levar. Né? Aí que é bem interessante a gente falar das experiências, que eu acredito que muitos pais, muitas famílias que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, estão nos vendo vai ter também, né, nessa questão de dificuldade, é a questão da escolha. Decisão, né? Da escolha. Né? E a gente fomos assim, arriscamos, mas fomos audaciosos porque a gente viu potencial naquele projeto. A gente não estava na cabeça Flamengo, sim, Vasco, jogar na Europa, jogar na Ásia, disputar um grande campeonato europeu, um grande campeonato da Ásia, como a gente já temos essa, sim, experiência, né? Mas a gente estava ali, no União. Então, para a gente também foi assim, foi um choque também. E é um momento difícil, né? Porque eu acredito que vocês devem ter sentado e montado assim, o que nós vamos fazer? E vocês devem ter conversado. E isso dá para perceber pelo Lucas, a família que vocês são bem estruturados. Como é que foi tua decisão nesse momento, Sirlei? Porque assim, eu sei que é difícil, porque você mesmo falou, eu ia trabalhar e ele ia acompanhar o Lucas. Então isso aí já foi um planejamento de vocês. Sim. Vocês acreditaram que o Lucas poderia chegar em algum lugar. Vocês acreditaram no potencial deles. Foi aí que vocês tomaram a decisão. Como foi esse momento, Sirlei? Então, ele chegou em casa, né? Depois que o pessoal selecionou, e aí veio me dar notícia. Aí eu me alegrei, né? Porque até então era um menino de 6 para 7 anos que tinha lançado uma palavra e que logo após 1 ano e meio depois estava começando a se concretizar aquilo que ele lançou na sala de casa, sentado. Então, eu entendi que aquilo ali foi uma palavra lançada que o Senhor abriu o caminho, primeiramente, né? Deus olhou, abriu o caminho e aí o Gleito chegou com ele e aí, quando me falou, eu fiquei muito feliz. Mas quando falou que tinha que ser em São João de Meriti, eu falei, agora? Aí que começa, né? Aí começou toda a trajetória. Que eu falei, como que vai ser isso? E aí o Gleito falou, se sentamos, né, combinamos e vai ser assim, assim, assim. Ou seja, o Gleito trabalhava durante o dia no mototáxi, amanhã, madrugada para até umas 10 horas, levantava o dinheiro do combustível, ele ia... Você trabalhava no mototáxi para fazer o dinheiro, para levar ele para treinar? Assim, na verdade, assim, eu tinha um outro serviço. E quando a gente viu essa experiência, e eu via como é que funcionavam as coisas lá, e eu queria muito acompanhar. E aí foi também uma questão engraçada, que eu cheguei no meu chefe lá e falei assim, cara, eu preciso que você me mande embora. Que isso, cara? Você tá com a gente há alguns anos aí e tal. Eu falei, preciso que você me mande embora. Eu vou para outro serviço. Eu vou agora para outra missão e tal. Então, ele foi, tudo bem, me mandou embora e tal. E aí eu cheguei para dar a notícia, né? Só que aí foi do meu jeito, né? Eu não cheguei para falar assim, eu pedi para ser mandado embora. Não, eu cheguei para falar assim, olha, fui mandado embora. E ela falou, Deus, como é que vai ser agora e tal. E assim, eu na época, se eu não me engano, acho que eu tava trabalhando de motorista, né? Na época de motorista e de caminhão. E ela é do lar, né? Ela estava já trabalhando numa casa de faxina, né? Já há alguns anos. Sim. Né? E eu falei assim pra ela, ó, o negócio é o seguinte, agora eu fui mandado embora, vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma motinha, só que tinha um detalhe, eu não tinha habilitação. Caramba. Né? Moto toda atrasada. Falei, mas eu vou entrar aí no mototáxi aí, mas aí o Lucas estudava até 11 horas. Eu pegava 5 horas da manhã no mototáxi, trabalhava até 11 horas, ia lá, pegava ele, dali a gente partia para São João de Meriti, né? E, enfim, e aí o que aconteceu? Nessa trajetória, né, a gente tivemos nossos altos e baixos, né? E teve um momento que eu fiquei a pé. Não tinha. E às vezes trabalhava também e só tinha o dinheiro para uma passagem. Para uma passagem. Eram 4 passagens, né? 2 para ir, 2 para voltar. E tinha dia de eu chegar lá no ponto era van, né? Eu falava pro cara, ó, deixa ele na passarela 28, lá na Coelho Neto ali, deixa ele na passarela 28, e ali sozinho ele ia. Isso porque não tinha como não tinha condição. Ele ia, descia lá e pegava, eu acho que o 900, 800, que é para São João de Meriti, sozinho. Na época a gente não tinha essa facilidade de celular. Lançava ele e entregava na mão de Deus. E eu pedia a Deus para guardar. E assim, a gente ia
E assim a gente, né, começou o início das dificuldades, né? Porque maiores dificuldades seriam depois que ele saísse dali. Mas eu estava achando que a dificuldade era só ali, né, meu amigo? Mas já era Deus preparando já, Sim, né? sim. Porque eu fico imaginando, vocês estão contando aqui, e eu estou imaginando isso. Porque você relatou aí que, pô, eu trabalhava para fazer o dinheiro para passagem para ir. Aí eu tenho mais a certeza ainda de que os pais de hoje em dia não podem se abater com as dificuldades. Porque se você desiste ali, se ela desiste ali... Porque, assim, a família, que é uma família estruturada, um ouve o outro. Se você fala assim, não vamos, vocês iam parar. Mas o bom é que os dois acreditaram e os dois foram. É claro que, de repente, em algum momento, vocês podem ter pensado assim, poxa, será que... Em alguns momentos. Pô, será que... Porque a dificuldade aperta muito, você começa a pensar assim, né? E se não der certo? Já passou pela cabeça de vocês isso? Nesse decorrer? Alguns momentos, né? Com certeza. Qual foi o momento mais difícil, assim, para vocês, né? De pensar assim, pô, vamos desistir. Teve algum momento? Existiu esse momento de pensar em desistir? Basicamente, assim, desistir não, mas desanimar. Né? Por conta de coisas extras, de que isso mais para frente, que algumas coisas que aconteciam, né? Porque acontece muito isso em base, né? Tem um atleta X, né? Que a gente chama a gente fala, né? Aquele atleta gabaritado, né? Que, né? Já tem uma empresa forte por fora e tal, e aí acaba se tá ali, o teu filho tá ali trabalhando e tal, tem uma posição dentro do grupo e tal, e de repente, por conta daquele atleta gabaritado que chegou e acaba caindo, tirando e tal, enfim, acontece muito isso na base, né? A gente não pode... Isso desanima, né? Claro, acontece isso na base. E aí desanimava um pouco, né? Mas uma coisa que eu deixava sempre bem claro para ele, né? Aí que tá a nossa cabeça como família, né? Ter o pé no chão, fala assim, cara, você não pode estar fora do bolo. Você tem que estar dentro do bolo. Então, essas coisas, assim, desanimava, mas pontuar, assim, vou parar, vamos desistir, não. A gente não botou isso em pauta porque a gente acreditava muito, né? Tem uma coisa aqui que é uma pergunta que eu sempre vou fazer para os pais que vão vir aqui. Porque eu tenho a minha forma de pensar, eu tenho a minha convicção. Eu costumo dizer que a estrutura familiar é um ponto fundamental na vida de um jogador de futebol e na vida de qualquer atleta. A estrutura familiar é importante. E eu queria ouvir de vocês a importância da família nessa caminhada. Porque a gente fica vendo as dificuldades que acontecem, como é difícil um jogador chegar até o profissional. As pessoas só conseguem ver o jogador na televisão, fazendo gol, jogando, sendo campeão. E as pessoas pensam que a vida do jogador é só aquilo ali que eles veem na televisão. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos dividindo a nossa experiência como pai, para eles poderem ver que não é fácil, é difícil, mas vale a pena. A recompensa vale a pena, a satisfação de ver o seu filho feliz. Sim. Então, assim, passa para a gente, passa para os pais que estão nessa caminhada, a importância da estrutura familiar. Sim. Posso falar um pouquinho? Eu queria que os dois, cada um falasse um pouquinho, porque eu quero ver os dois. Isso. Começa pela senhora. Eu vou falar que é algo que veio aqui, eu aqui sentado, e veio na minha memória, né? O Gleito saiu para trabalhar, como ele saía de 5 horas da manhã, e eu saí para trabalhar, eu trabalhava perto de casa, e no intervalo lá do trabalho, instalou assim, eu fui em casa, porque o Lucas saía para estudar, e me instalou assim, né? Como você falou, a base familiar, né? A preocupação, tanto com ele, que estava trabalhando, tanto com o Lucas, que estava em casa. E aí, eu fui em casa, trabalhava perto, já trabalhava há muitos anos, né? E aí, quando eu cheguei em casa, o Lucas estava em casa, deitado. Aí eu falei, meu filho não foi para a escola, daqui a pouco você tem que treinar. E voltei para o trabalho, né? Olhei, falei para ele, vamos levantar e tal. E ali, ele passou o dia todo ali, o Gleito, acho que tinha aí um outro compromisso, passou o dia todo. E aí, no outro dia, eu percebi que o Lucas não estava muito bem, e eu chamei ele e falei, Gleito, o Lucas não está muito bem. Ou seja, estava mexendo no psicológico dele. Ele tinha passado algo,
um dia anterior no treinamento, aquilo ali mexeu com ele, mexeu com a estrutura dele, paralisou ele. E aí eu falei com o Gleito ligou para o empresário e contamos o que estava acontecendo e detectamos que o Lucas ele não estava com a mente boa. E aquilo ali queria paralisar ele. Ou seja, o Lucas estava querendo iniciar uma depressão. Sim. Que isso nesse ramo é a coisa mais normal que acontece. Nós não achamos normal. Sim, quando somos pais e mães que acompanhamos, que observamos, detectamos e fomos logo no problema. Então, quando eu entendi que meu filho estava entrando num ápice de depressão, né? Eu pedi ajuda, falei pro Gleito, porque a mãe, ela consegue detectar mais rápido. Mais rápido, né? E ele falou com o empresário e rapidamente arrumamos uma psicóloga para ele. E isso é importante, né? Porque hoje as pessoas às vezes não têm noção do quanto o jogador já começa na base a pressão, a responsabilidade. E hoje, acho que 90% dos jogadores, você entra num assunto muito importante, que é a parte psicológica do atleta. Eles hoje, a maioria procuram ajuda. Porque nós que somos pais, nós sabemos a dificuldade que é. Nos treinos, são coisas que às vezes não passam para a gente, que eles vivem no treino ali diário, né? Uma cobrança, às vezes não treinou bem, às vezes não foi escalado, e assim, às vezes não está conseguindo jogar o que ele sabe que ele tem potencial. E esse lado psicológico, eu entendo que hoje em dia estão tratando mais. Eu acho que na época de vocês deveriam até olhar de uma forma assim meio que... hoje está bem mais tranquilo, mas isso é importante. E aí isso me trouxe a minha memória. E aí agora eu vou deixar... Não, isso é importante você falar porque os pais, a família está atento. Essa estrutura familiar que o jogador necessita são nesses momentos também. Sim. Porque ele sai do treino, ele tem que dividir as coisas com vocês, tem que conversar. Se vocês não estivessem ali atentos, isso poderia agravar. Como a gente sabe que todo mundo procura, todos que estão no meio do futebol, iniciando na base agora, eles procuram a fórmula mágica, né? A fórmula mágica para chegar ao profissional. Na verdade, eles acham que existe uma fórmula mágica. Que não existe. Não existe. Assim, quem vai ser, não tem jeito. Né? E, enfim, e a gente... Um dos pontos que a gente, né, deixa como bandeira para isso é a base familiar. Isso. Porque dependente se o atleta chegar ao profissional ou não, esse legado dessa base familiar estruturada, ele vai levar para a vida toda. É isso. E aí, não sendo atleta de futebol, sendo um médico, um engenheiro, ou um trabalhador do lar, ou enfim, do que for, essa base familiar vai dar estrutura para ele. É isso. Vai dar estrutura para ele. Isso é muito importante a gente focar nessa base familiar, porque agora a gente vai... Contamos um pouco da nossa experiência, vamos partir um pouquinho assim para que seja também mais direcionado para os pais de atletas que estão hoje. A questão da pressão na cabeça do jovem, do atleta, né, já começa muito cedo. Né? E um dos grandes erros de nós pais é, né, achar que aquela oportunidade ali é a minha garantia de aposentadoria. Então você transfere toda uma responsabilidade para uma criança que está começando agora. É muito sério, né? Entendeu? Você está transferindo toda uma carga, todo um peso para aquela criança. Né? Hoje eu falo assim, hoje a gente curte o momento agora do Lucas no profissional, enfim e tal, mas eu sinto falta da base. Eu sinto falta da base, sinto falta de estar nos campos, aquelas correrias nossas. Pô, hoje vai jogar Madureira, vai jogar não sei aonde. Tá, então, eu sinto falta disso. Né? E, assim, uma coisa que a gente quero deixar bem latente para quem está nos assistindo, né? Pais que estão nos assistindo, é isso. Curta esse momento da base. Curta, vai para jogos, curta, faz bandeira, sabe? Deixa assim, o dia a dia do jovem, o dia a dia da criança que está iniciando, mais leve, como se fosse uma brincadeira, uma diversão, não transferir tanta responsabilidade, né? Que um dos grandes erros que a gente
observou muito pais achar que o filho é o novo Neymar e vai lhe dar mansão em Angra e você vai morar na Europa. Então já transfere essa responsabilidade para o atleta, para a criança, né? Que na verdade a criança tem que ser criança. Tem que ser criança. Né? A gente começou a entender realmente que o Lucas poderia ser um atleta, né, chegar ao profissional depois dos 14 anos. Então, até então, a gente curtia bastante. Porque, na verdade, é essa. Eu acho que eu não sei hoje, né? Porque o negócio está muito mais adiantado agora, não sei hoje, mas na nossa época, era assim, era aquela linha ali. Sim. 13 para 14 anos o negócio ficava mais sério. Mas enquanto já era ali 9, fraldinha que falava antigamente. Hoje já tá mais... Né, ia mais... E assim, a gente levava mais assim, na curtição. E vamos curtir, vamos para jogos e tal. Né? Portanto, que tinha alguns pais que, né, cabeça na lua, achava que, não, tem que fazer igual o pessoal faz no quartel, né? Aquele negócio assim, tem que ser assim. Isso não é bom, né? Não, porque nós tivemos uma experiência, que eu acredito que alguns que vão ver isso aí, de repente, possam ter passado por isso, de um atleta que o menino jogava muita bola. Só que a gente percebeu que era assim, o pai querendo viver o seu sonho na vida do filho. Isso acontece. O menino jogava muita bola? Jogava. O menino tem muito potencial para chegar ao profissional, para ser um atleta profissional? Sim. Porém, não era a vontade dele. Esse é um maior E a gente problema. percebia isso. O pai chegava no treinamento com aquela bolsinha debaixo do braço, igual parece que ele que era jogador. Sabe? Shortinho, curtinho. O pai queria mais que o filho, blusinha né? apertadinha. Aquela coisa assim. E a gente via assim que o garoto não queria. Até chegou um certo momento que o cara se desesperou, chorando, compartilhou com a gente. Pô, meu filho não quer mais jogar bola. Ele falou que ele quer ser skatista. Que aquilo trazia mais diversão para ele do que o futebol. E a criança é assim, a criança vai em busca daquilo que dá diversão, aquilo que dá para ele, sabe, para ele ser feliz. Entendeu? Então, assim, essa foi uma experiência muito forte que nós tivemos na base. Você está falando algo aí que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, sabia? Porque, às vezes, o pai, ele às vezes não tem essa consciência de que ele está querendo mais que o filho. Ele não tem, às vezes, essa consciência de que ele está querendo colocar o sonho dele, o que ele não teve oportunidade, em cima de responsabilidade do filho, para o filho ser. E, de repente, ele não teve alguém para apoiar ele ser um jogador de futebol, e ele joga toda essa carga para o filho. Pô, meu filho vai ser, meu filho tem que ser. Mas, na verdade, foi o que você falou, é o sonho do pai. Mas será que ele já perguntou ao filho se é isso que o filho quer? Filho, é isso que você quer? Então, você falou algo aqui que eu tenho certeza que muitos pais, nesse momento, eles vão despertar algo para olhar o filho diferente. Porque eu já ouvi casos desse que você acabou de falar. Me trouxe à memória algumas situações que o pai quer mais que o filho. E pela pressão que o filho sofria, o filho chegava com 15, 16 anos e falava assim, eu não quero mais olhar para a bola. O menino estava tão assim, posso dizer até que traumatizado pela pressão, que ele falava assim, eu não quero mais jogar bola. De um dia para o outro. Assim, de um dia para o outro, o pai, né? Porque para ele, dentro dele... E aí o pai passou por uma situação de não acreditar. Porque o menino fazia tudo que o pai queria, ia treinar, jogava, só que o menino, em alguns momentos, ia dando alguns sinais que não queria jogar bola, que não era aquilo que ele queria, e o pai não entendia. Da noite para o dia, o menino falou que não queria mais e acabou. Então, assim, eu vejo, isso que você acabou de falar, muitos pais vivendo isso. E isso é muito importante. O que vocês falariam com um pai desse, assim, a nível de orientação? É o ponto que a gente já deixou aqui. A criança tem que estar feliz. Tem que estar feliz. Tem que estar feliz. E o grande responsável de você fazer, da criança estar feliz dentro daquilo que ela está fazendo, é os pais. É verdade. É os pais. Gente, isso aí é muito importante. Então, assim, é menos pressão, sabe? E, assim, ter assim, a expertise, a consciência de que pode ser e também pode não ser. Sim. Não depositar toda o seu futuro naquele projeto ali, porque pode ser e pode não ser. Então, a gente acaba botando uma pressão, criando uma expectativa que vai fazer mal à saúde mental e até física da criança. Né? Eu lembro que, algumas vezes, né, isso foi por atitude do próprio Lucas. Dele estar indo treinar,
E os colegas tudo jogando na praça ali, na quadra, né? Aquela brincadeira. E ele chamava, pô, bora, vamos. E os meninos que começaram com ele, vamos. E ele fala assim, não, os meninos falaram assim, não, Lucas, hoje eu não vou, não. Aí ele falou assim, não, eu tenho um objetivo e eu vou alcançar ele. Eu vou treinar. Sabia o que ele queria. Sabe? Então, assim, é diferente de você pressionar, de você, sabe, impor. Bora, tem que treinar e tal. Eu lembro que teve uma vez, Lucas muito cansado de manhã para treinar. E a gente chamava ele, né? Bora. E ele, hoje acho que não vou não, pai. Eu sentava na beira da cama, assim, pegava o braço dele, botava assim, e começava, bora, rapaz, não sei o quê, sabe? Assim, dando aquela incentivada e tal, né? E isso animava ele. Animava ele, porque eu sabia que a constância ali dos treinamentos era muito cansativo, todos os dias, isso. Então, o percurso também, pô, né? Eu lembro que a gente, quando começamos a vir aqui pro Ninho, tinha um ônibus 882, que não tinha o túnel aqui, então passava pela serra ali, de Santa Cruz para cá era 2 horas. E agora a gente faz em 30 minutos. Rápido, 30 minutos. Então era 2 horas e o ônibus lotado, horário de trabalhador, indo lotado, e eu botava ele sentado na escada do ônibus, assim, sabe? Aquela pressão, tentava... Então, assim, era muita coisa que nós vivemos, né? E, então, assim, a gente quer deixar esse recado que, né, a criança ela precisa estar feliz, ela precisa... Né, você precisa fazer ela se sentir feliz naquilo ali que ela está fazendo. São entendeu? esses relatos aqui que a gente necessita ouvir, sabe? Porque a melhor coisa é ouvir isso e saber que vocês conseguiram vencer. Por quê? Nesse momento, tem muitas pessoas que estão se identificando, né, com o que vocês estão falando. Sim, e tem muitas pessoas nesse momento que estão passando a mesma coisa que vocês passaram, estão prestes a desistir. Eu tenho certeza que muitas pessoas nesse momento que estão ouvindo a gente vão ganhar mais força. Porque eles vão falar assim, pô, se eles conseguiram, a gente consegue também. Se eles passaram, nós vamos passar também. Porque é muito satisfatório, né, quando você chega, mas ninguém conhece esse lado que vocês estão mostrando, esse percurso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Como foi que vocês chegaram no Flamengo? Então, essa foi uma história, já me arrepio. Já me arrepio. Essa história, eu tô curioso para saber essa história. Como foi? Já me arrepio. Da mesma forma que aconteceu quando ele saiu de Santa Cruz e foi para o União, foi mais ou menos a base quando ele chegou no Flamengo. O que acontece? O treinador falou assim, chamou, quando a gente estávamos lá no União, chamou e falou assim, tem um clube grande aí, do Rio, que vai pegar 3 atletas aqui. 3 atletas aqui. Um zagueiro, um lateral e um meio campo. O Lucas era atacante. Então, mais uma vez, né? O Lucas não tá, porque o Lucas não é zagueiro, Sim. não é lateral, nem atacante. Tudo bem. E aí, cara, eu lembro que eles foram fazer um amistoso dentro do Ninho do Urubu. Nessa época, a gente ainda podia entrar para ver o jogo. Para ver quando tinha um amistoso, podia entrar, né? Os pais, agora depois não pode mais entrar, porque os próprios pais queimaram a entrada, né? A gente sabe. Depois eu queria falar um pouquinho desses bastidores de as resenhas, né? De pai. Até nível de orientação, porque... Isso. E aí a gente entrou para ver tal, o amistoso, cara, 20 minutos, cara, 3-0, União, que ninguém conhecia, contra a base do Flamengo, 3-0, 20 minutos, os meninos, essa geração 98 tem muita galera boa, 99, 98, 97, rapaz, é uma geração muito forte, tanto tem muitos aí brilhando aí hoje aí. Então, enfim, e aí 3-0, começou a chover, na época o treinador era o Gilmar Popoca, né, Gilmar Popoca, bem conhecido dentro do Flamengo, Gilmar Popoca e tal. 20 minutos ali de jogo, começou a chover, botei gol de bicicleta, os meninos fizeram. Isso. Pô. E aí, acabou o jogo. Acabou, chovendo e tal, raio, acabaram com o jogo ali. Só que, além do treinador ali, tava toda a coordenação da base ali, assistindo e tal. Então, pô, uma equipe ali que ninguém conhecia, chegar ali lá dentro de 3-0. Né? Não, na hora, despertou na hora. Só que a gente marcou depois outro lá no União. Né? Lá já foi 6-2. Beleza. 6-2 União. União. Beleza, passou-se um tempinho, né? Até nesse jogo, que foi 6-2, o Lucas jogou 5 minutos. Ele ficou muito ansioso e passou mal no campo, cara. Deu aquela tonteira, eu vi quando ele caiu sentado no chão, o pessoal foi lá e tal, botou, aí eu vi que o Gilmar Popoca atravessou o gramado assim, foi lá e deu aquela carícia assim na cabeça dele e falou alguma coisa pra ele. Depois ele me revelou que ele falou assim, não, fica tranquilo que eu já te vi jogar.
5 minutos. Já te vi jogar. Porque já tinha visto antes também, né? Beleza, rapaz. E aí, passou-se um tempinho. E aí o Ademilson reuniu os pais, toda a reunião com os pais aqui, porque eu tenho uma notícia aqui para dar para todo mundo. Aí, vamos lá. Né? Eu pensei, pô, os caras escolheram os meninos, né? Vamos ver quem vai ser os 3 escolhidos aí. Ele falou assim, cara, o Flamengo, ele quer todo mundo do time, até os reservas. Então foi nessa debandada, foi todo mundo pro Flamengo, todo mundo. Né? Por certo que no final ficaram 8. Sim. Né? E esses 8 eram titular. Né? E mais uma vez, Lucas lá no meio. Aquilo ali que eu sempre falava pra ele, cara, porque isso qual a idade? Aí ele já tava com 10 para 11, né? 10 anos para 11. 10 para 11. 10 para 11. Né? E ele teve a experiência de lá dentro do União também, de participar do Mundialito, lá em Portugal. Foi legal pra caramba também. Saíram em quarto lugar. Boa, né? Foram eliminados pro Milan na semifinal. O Milan foi legal. Boa. Né? Assim, foi sozinho também, assim, com a equipe, né? Enfim. E aí, quanto tempo lá? De Portugal? É. Então, ficaram 15 dias. Foi a primeira viagem dele fora, assim, né? Os pais com ficam 10 anos, como, né? Pô, com 9 para 10 anos, Foi 10 anos, acho. É uma coisa também que os pais acaba que chega uma hora que acostuma, né? As viagens, que são muitas viagens. No início é mais difícil. Não, vou te falar que assim, até hoje ainda não acostumei, não. É mesmo, né? Coisa que eu falo. Bate a saudade. Você olha assim, cara. Né? Você lembra de toda a trajetória, você lembra de tudo, então você fica um pouco, né? E assim ele chegou no Flamengo, cara. E assim, é interessante que nesses primeiros meses lá no Flamengo, né? E todo dia vinha uns, fui federado, outros dispensado. Federado, dispensado. Aí quem era federado já recebia aquele uniformezinho do Flamengo e tal, né? Aí todo final de treino eu ficava olhando, aí vem o Lucas lá, camisa branca, short preto. Camisa branca, short preto. Tava lá fora ansioso, né? Nossa. Aí eu, caramba. E aí, todo federado. Aí no final, só faltou 2, né? Que era o Lucas e o Bernardo, que é um amigo, né, que o futebol trouxe pra gente, o pai dele, Paulo, cara excepcional. Legal. Né? Você deve lembrar dele, não sei se você lembra dele. Então, assim, ficou só os 2, de todo mundo sendo federado e tal. E eu falei, rapaz, não vai acontecer. Aí um dia o Lucas veio de cabeça baixa, né? E eu olhando assim, ele com um papelzinho na mão, de cabeça baixa. Eu fiquei olhando assim, eu falei, rapaz. Como a gente fala, foi de ralo. Deu ruim. Foi dispensado. Aí eu senti que, pela fisionomia dele, assim, eu senti que ele tava rindo de cabeça baixa, né? Eu falei, cara, esse cara tá rindo, tá? Daqui a pouco ele levantou, o federado e tal. Foi uma alegria. Né? Inesquecível, né? Não, marcou. Uma alegria. E assim, aí começou essa trajetória lá dentro do Flamengo. Então assim, a gente chegamos lá, né, cara? Muito legal. Muito legal. E assim... E o tempo que vocês ficaram no Flamengo, eu tenho certeza que 10 anos. foram de muitas vitórias, muitas coisas que vocês passaram, né? Eu quero que vocês dividam com a gente, né? Os títulos que o Lucas teve no Flamengo, mas eu queria começar logo pela Libertadores. Fala pra gente qual foi a emoção de você ver o teu filho campeão da Libertadores, de você viver aquele processo todo. Como foi esse momento para vocês? Porque já é um momento assim, que vocês falam assim, meu Deus, meu filho campeão da Libertadores pelo Flamengo. Como é? Divide com a gente aí. Deixa eu te falar. Todas as vezes, porque a luta nessa trajetória não acabou. Mas todas as vezes que bate o desânimo, que eu olho, que vem a angústia, eu lembro, meu filho foi campeão. Ah, coisa linda, ó. Todas as vezes eu lembro, eu falo, não, ele foi campeão. Então eu sei que por mais difícil que ainda seja a caminhada, mas ele já é um campeão. Campeão da vida, né, cara? Porque não acabou, né? Assim, quando você ganha o título, no outro dia já começa outra batalha, né? Acabou. Como foi essa emoção? Divide com a gente. Cara, assim, alguns pais foram, como você teve a experiência de ir na final lá, né? Sim. Alguns pais foram, e eu tava doido pra ir, só que
Porque assim, a pessoa chegou no profissional, tá rico, tá milionário. Não é assim. As coisas não funcionam dessa As forma. pessoas de fora têm essa imagem. Não funciona dessa forma. E eu não tive condições de ir para ver o jogo lá. Eu queria muito ir, mas foi bom também que a gente reuniu a família toda em casa, fez aquele churrasco, né? Aquele churrasco carioca mesmo que a gente gosta. Família toda reunida. Isso, e aquele sofrimento que foi essa Libertadores, né, cara? A gente, minutos para terminar, a gente, acabou. Ficou arrepiado. De repente, nossa, rapaz. Então, assim, foi uma coisa absurda, porque uma coisa é você torcedor, né? Outra você coisa torcedor. Uma coisa é você, cara... É muito forte. Teu foi filho uma tá coisa lá. Fantástica, foi uma coisa fantástica. Você olhar assim na televisão e falar assim, meu filho tá lá. Você vê seu filho levantando um troféu lindo. Você vê aquela imagem da galera lá no centro da cidade, em cima do trio elétrico, e o centro da cidade tomado de torcedor, e tu olha assim, cara, meu filho tá lá em cima, meu irmão. Sabe? Tudo que você... As histórias que você viu na televisão de atleta, você tava vivendo. Sabe? Você via... Pô, menino que saiu lá da comunidade e tal, hoje é campeão. Então, assim, a gente vimos aquilo ali na televisão e hoje nós estamos vivendo aquilo ali, meu irmão. Você imagina o misto de emoção, sentimento, uma coisa... A alegria de ver vocês falando, chega a ser emocionante. a impressão que dá é que isso que tá acontecendo agora. Foi ontem. Não, mas não é assim, mas o sentimento é esse. O sentimento é esse, cara. É uma coisa, né, surreal. Emocionante, né? Porém, a gente tem lá, na nossa sala lá, uma medalha da Libertadores, uma Supercopa, campeão brasileiro, alguns carioca e tem a do vice do Mundial, né? Ficou por um tri. Sim. A vice do Mundial. Só que tem uma lá que se destaca, que eu queria compartilhar, que é a experiência nossa, pessoal. Fala pra Tem gente. uma medalha lá chamada Copa Lorena. É uma cidadezinha de São Paulo, né? E... isso lá no União. Sim. Mas uma das únicas medalhas da base que tá lá no quadro lá. Fala pra gente. Tá lá, é uma medalhazinha de aço, pequenininha. Tenho certeza que ela tem alguma história muito... Não, é uma experiência que marcou muito a nossa vida. Por quê? Muita dificuldade. E aí surgiu esse campeonato lá. E a gente precisava levar. Só que eu não tinha carro. E eu precisei arrumar um carro emprestado. Precisei arrumar dinheiro para combustível. E aí eu ia nos bar, sabe, nos comerciantes da área, e um dava 5, outro dava 2, outro dava 10 e tal. Eu consegui arrumar um dinheiro para ir e para voltar, o combustível. Porque a estadia lá era prometido assim, a gente ia ficar num colégio, que a secretária da cidade arrumou, onde os meninos iam ficar, e ali a gente ia fazer as refeições junto com os meninos e tal. Enfim, chegou lá, meu amigo, acho que a prefeita da cidade, se eu não me lembro, não permitiu que nós ficássemos. Os pais, é só os garotos. Só que quem tinha condição e tal, cada um foi pra pousada, outro foi pra... Tudo bem. E eu, no desespero, falei assim, não tem problema, eu durmo dentro do carro. Mas como é que eu vou comer aqui? Uma semana de torneio. Uma semana. Aí, assim, aí eu comecei a andar pela cidade. Eu falei, tudo bem, saí, já dei meu jeitinho ali, daquele dinheiro que eu separei para levar, né? Tinha R$70 só no meu bolso. Como é que eu ia fazer, rapaz? Uma semana lá. Nossa! E eu comecei a andar pela cidade, falando, Deus, me dá uma direção, o que eu faço? E aí já começou os campeonatos, um joguinho aqui, outro ali, eu percebi que em alguns campos não tinha cantina. E eu com aqueles R$70 ali, eu passando assim na porta de uma vila, aí tinha aquele lixo, né? Que o pessoal traz o lixo para fora da vila e tal. E eu vi uma caixa de isopor quebrada. E aí me deu aquele estalo assim, eu falei, vou vender água. Peguei aquela caixa, peguei um barbante, estava lá, amarrei aquela caixa, cortei um pedaço de papelão, fui na escola, pedi a moça lá, ela me deu 4 garrafas de gelo congelada, comprei 2 malinhas de água, botei ali dentro, quebrava gelo e botava o Lucas lá no campo jogando, e eu aqui, água, e é gol, e água. Cara. Enfim, conseguimos passar aquele período lá, eles foram campeões, né? E eu ainda consegui voltar para casa com tanque cheio e mais R$200. Então aquela medalha ali para mim, tem a medalha da Libertadores. Ela merece estar ali. Tem. É para mim assim, tem o valor da Libertadores, sabe? Porque foi marcante pra gente. É aquela experiência, né? Aquela experiência foi muito marcante pra gente. Isso é bom ouvir, porque muitos pais, por muito menos, já tinham desistido. Isso é muito importante, a gente está ouvindo, né? Eu fico emocionado porque nós que somos pais de jogadores que conseguiram chegar, e eles vão chegar ainda em lugares ainda maiores, porque
porque eles ainda estão na trajetória deles, Igual mas nós Gandhi. conseguimos quebrar já uma barreira. Sim. E eu vi nessa história, eu mesmo, eu me sinto mais forte. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão vendo, assistindo a gente, ouvindo, nesse momento estão se sentindo mais fortes também. Porque o intuito desse canal é contar a vida do jogador através dos pais. Porque essas histórias aqui, nunca ninguém ia saber. São histórias muito particulares. Sim. São histórias assim que a gente está batendo um papo aqui, vocês estão lembrando coisas que a memória faz levar lá atrás. Isso, ó, com todo respeito, com toda certeza, essa medalha de Lorena, né? Isso. De Lorena tem o mesmo... O mesmo. Mesma importância da Mesmo Libertadores. Tem. Mesmo peso. Tem. Porque foi uma superação que você fez pelo seu filho. Eu tenho certeza que o Lucas deve se emocionar ouvindo a história dessa. Sim. Porque ele deve olhar assim e falar assim... Ele deve contar essa história, porque nossos filhos fazem coisas... eles contam a nossa história para os amigos deles com orgulho. Às vezes tem vergonha de contar na nossa frente. Mas Mas eu tenho certeza que essa história aí, o Lucas deve ter muito orgulho. Não só dessa, né? A história de vocês em si, a história de vida de vocês é uma história linda. numa entrevista na Europa, depois ele participou lá e jogou esqueci o nome, é uma liga pré-Liga dos Campeões lá da Europa. Fez o gol contra o Que Tottenham. ele fez o gol contra o Tottenham. E na entrevista dele, ele contou essa experiência. Pô, que benção. Sabe? Ele Muito contou essa legal. experiência. Ele Essa de falou, Lorena. ele falou dessa experiência. Sabe? Tenho certeza que ele tem muito orgulho de vocês. Assim, a gente... E como a gente é recíproco, a gente também tem dele, porque sabe que ele sempre foi um Superação. guerreiro, superou muitas coisas para chegar, para estar onde Porque é difícil o jogador ele conseguir chegar e ele chegar bem. Porque se manter Porque a gente sempre fala, né? Acho que o mais difícil é você se manter. Porque tem alguns que chegam e depois, daqui a pouco, né? Eu acho o seguinte, que a estrutura familiar, nesse contexto geral, eu costumo dizer que ela é eterna. Porque tá aí. O Lucas começou a carreira dele, teve esse percurso todo. Hoje ele está jogando no... Eu queria pedir a você também que falasse. É Vietnã? Diz pra gente também como ele está lá hoje. Por quê? Nós vamos... Eu creio que daqui a um tempo vocês vão estar voltando aqui com mais histórias, né? Porque, assim, acho que a gente não conversou aqui 20% da história de vocês. Isso é bom. Tem muita história. Isso é bom que ficou aquele gostinho de quero mais para a próxima. Opa, Porque prazer. vocês já vão estar convidados aqui para a próxima. A gente está comentando, falando mais coisas sobre a vida do Lucas, a vida de vocês. E o mais importante, a gente trazer orientações para os pais que estão chegando. Né? Hoje, como está a situação de vocês, né? Como está a situação do Lucas em relação ao futebol profissional? Posso falar? Pode. Assim, como a gente falou, a dificuldade ela não vai acabar. Seja na base, seja no profissional, não vai acabar. Vai continuar passando dificuldade. Escolhas, né? Escolhas e assim, uma coisa que a gente sempre priorizou em todas as escolhas e decisões juntos. Isso é importante. Né? Agora, foi muito interessante essa última experiência agora, dessa oportunidade que surgiu na Ásia, que porventura está bem melhor, está muito melhor em todos os aspectos, né? Está bem melhor, graças a Deus está bem melhor. Né? Porque às vezes você pensa, o futebol na Ásia é esquecido, o futebol lá na Ásia... Né? Porque, na verdade, o que é o futebol profissional? O que o atleta quer? Jogar, ser campeão e ganhar dinheiro. Isso aí. Todo profissional, ele... Né, e hoje... Em qualquer lugar do mundo, né? Isso, de todas as experiências que profissional e financeiro que ele já passou, hoje ele está podendo desfrutar de uma coisa muito, muito boa. Pô, isso é muito bom. boa. E merecido. Então, sim, muita luta. Hoje a gente estava conversando esses dias, o dono do clube lá, convidou ele lá, o cara mora num palácio, né? Convidou ele para estar lá indo na casa dele, nesse palácio, na casa dele. Aí ele mostrou uma mensagem pós-jogo, acho que foi pós-jogo, o último jogo agora, que ele jogou o último campeonato, o primeiro
jogo lá dos campeões da Ásia, né? Que esse clube que ele tá lá, que foi campeão, então tá disputando, chama o Champion da Ásia, né? Sim, sim. Liga dos campeões da Ásia. E ele jogou e, pô, fez gol, né? Da vitória, quase, praticamente deu uma assistência pro outro gol e tal. Então, bom. enfim, aí nesse último jogo agora, o dono do clube botou lá, ele chama ele de papai, né? O dono do clube, Papa. Que ele chama de papai. Aí ele botou lá, Lucas, Papa te ama muito. Papa te ama muito. Pô, tem coisa melhor legal. Do que isso, né? É muito legal. E você vê que teu filho tá feliz, né? Sim. Pô, e assim, hoje ele consegue, né, alcançou os objetivos dele, tem muita coisa para viver ainda, tá com 26 anos, muita coisa para viver ainda. Mas ele alcançou os objetivos dele, que aquilo que ele sempre falava que um dia ele ia realizar como uma experiência pessoal dele, como assim, dar um retorno pra gente, uma vida. Não que a gente investiu nele porque a gente queria um retorno futuramente. Não. Ele entendeu que aquilo ali era uma missão que ele precisava cumprir. Né? Então, a satisfação pessoal dele, né? Quando chegou o dia dele chegar pra mãe dele trabalhava em casa de família 10 anos. E ele chegou um dia pra mãe dele e falou assim, mãe, pode sair do serviço, porque agora eu vou. Sabe? Então me emociona porque... É emocionante assim, isso, né? É o que eu tô falando, a nossa história a gente via na televisão, via pessoas contando na televisão. Sabe? Um dia ele acabar de ser campeão, no outro dia ele fala assim, vamos procurar um apartamento para vocês. Caramba. Vamos mudar de bairro, vamos procurar um apartamento para vocês. Sabe? Aquele carro que eu sonhava, que eu sonho... Nós vendemos o nosso. Isso, teve uma... Mas assim, o carro que eu tinha um sonho... Um dia ele acordou de manhã e falou assim, vamos rodar essa barra aqui, vamos procurar o carro que você sempre sonhou, que eu vou comprar para você. São bens materiais que Sim. Não tem... Mas assim, tem um significado para a trajetória, para o sofrimento, para aquilo que a gente... Ele também, né? Mas é aí que tá, a base familiar. Porque quantos nós vimos ali de chegar ao profissional, de ter uma condição de ajudar os pais e nem falar com os pais. Mas porque não teve aquela base, não teve aquela... Sempre teve alguma coisa, então... Assim, pra gente foi um prêmio também. A gente conseguir ver esse retorno dele. Ele podia muito bem, toma aqui uma partezinha para você aqui, vocês... Aí viver a vida dele. Mas não, até hoje, ele já tem a família dele, ele já tem a vida dele, mas ele está sempre amparando a gente, está sempre, sabe, honrando, e a gente ajuda ele também. Eu costumo dizer que assim, eu fui aprendendo, igual era lá no Ninho, quando a gente ficava lá junto com os pais lá, a gente ficava sentado, eu ficava lá, e eu sempre fui muito observador. Então, eu observava e aprendia. Isso aqui eu posso, aquilo ali que ele está fazendo eu não posso. Aquilo ali não faço. Isso aqui eu não faço, aquilo ali eu não faço. Então, assim, nessa nossa trajetória a gente aprendeu muita coisa. E hoje, assim, eu sou praticamente um consultor financeiro dele, sem ter muito estudo, mas eu sou um consultor financeiro. Então, ele acredita, eu sou procurador dele. Sabe, ele confia, sabe que a gente, né, essa confiança, essa base familiar, ele confia, né? Ele confia. A gente tem até uma história de um jogador, né, famoso, que a gente não vem ao caso agora, que o pai, junto com o staff dele lá, deu um golpe no jogador, entendeu? Então, assim, um absurdo. É base. Então, esse lado base que também não teve. Que as pessoas não conhecem, né? Base familiar. A estrutura familiar. E eu vejo que o Lucas, ele, graças a Deus, ele está bem orientado, está bem assessorado, está seguindo o caminho dele ali. Porque, assim, uma coisa também que a gente precisa falar é que muitos jogadores ficam pelo caminho porque não tem essa estrutura familiar e vai se perdendo. Por que vai se perdendo? Você falou um lado importante. Às vezes o jogador ele começa a ganhar um dinheiro a mais e aí às vezes os pais se sujeitam a ficar embaixo dessa nuvem financeira. Sim. Só que eles não podem esquecer que eles são os pais. E eu costumo dizer o seguinte, quem dá o limite é quem dá a estrutura. Quem é que dá a estrutura? É o coleguinha da escola? Quem dá a estrutura é a namoradinha? É a namorada? É o colega do colégio? Quem dá a estrutura é a família. Isso aí. Então, é a família que dá o limite. Agora, quando o jogador não tem uma estrutura, ele não tem um limite. É isso aí. E eu acho que esse é o resumo da diferença do jogador que chega bem estruturado e do jogador que fica pelo caminho, que abandona pai, mãe, abandona todo mundo e se perde.
é a estrutura. Quem dá a estrutura dá o limite. Eu tenho certeza que se vocês ligarem para o Lucas agora, pedir para ele tomar uma atitude, ele vai tomar. Porque vocês deram a estrutura para ele. Se ele estiver fazendo alguma coisa que vocês não concordam, vocês ligarem agora. Lucas, não faz isso. Ele vai respeitar por quê? Porque o limite está em vocês. Independente dele estar casado com a família dele, ele sempre vai respeitar os pais. Então, uma coisa que eu vou sempre frisar. Todos os pais que eu vou conversar aqui, eu vou ser repetitivo. Quem dá estrutura é quem dá o limite. Vocês concordam comigo? Claro. Claro. Gente, vou te falar, o tempo voou. Ficou curto. Eu já vou convidar vocês já para a gente mais para frente fazer mais um, nem que seja algo específico a nível de orientação, porque foi muito bom conversar com vocês. Foi um prazer. Tá? Eu tô aqui com uma lembrancinha para vocês. Que isso. Tá? É só uma lembrancinha para vocês. Obrigado, meu. Tá? Obrigado. É só uma lembrança que eu trouxe para vocês. Obrigada. Tá? Eu quero muito que vocês estejam com a gente mais vezes. Fiquei muito feliz porque, além de vocês terem uma experiência, a gente já se conhece. Né? Nós já dividimos muitas histórias na porta do ninho ali. Né? E eu tenho certeza que vocês vão contribuir com muitos pais. Tenho certeza absoluta que esse canal aqui é um canal que vai somar na vida dos pais dos jogadores. Por quê? Uma coisa também importante, que eu vou finalizar com isso. Sirley deixou de ser Sirley. Gleiton deixou de ser Gleiton, né? Você agora é o pai do Lucas Silva, pô. Você é a mãe do Lucas Silva. É verdade. Ninguém, às vezes até um parente nosso, um amigo nosso, fala assim, pô, aqui, o pai do Lucas Silva. Pô, o cara te conhece desde criança, mas não fala o teu nome. Mas eu costumo dizer o seguinte, que eu acho que todo jogador, todo pai da base quer chegar nesse momento. Porque eu acho que quando alguém chega para você e fala assim, pô, a mãe do Lucas Silva é o pai do Lucas Silva. Quando chega nesse ponto, é porque você pensa o seguinte, meu filho já chegou. Em algum lugar ele chegou. Porque senão é o Gleiton, é a Sirley. Não. Então, assim, eu acho que o foco de todos os pais da base é chegar naquele momento que ele não vai ser mais chamado pelo nome. Ele vai ser o pai do Renato, o pai do Gabriel, o pai do Vitor Bernardo, Hugo, o pai do Vitor Hugo, o pai do Lucas Silva, o pai de... Quando você chega nesse momento, é aquele momento que é um momento de vitória. É assim. Mais um momento assim e falou, valeu a pena. Valeu a pena. Todo choro. Mais um momento para ser curtido, para ser vivido. Todo momento difícil, toda dificuldade. E hoje vocês estão aí contribuindo na vida desses pais que estão aí no percurso ainda. Muitos pais de meninos de 7, 8, 9 anos estão nos assistindo, 10 anos estão nos assistindo, eu tenho certeza absoluta. Eu agradeço muito a vocês porque vocês estão, nesse momento, contribuindo no sucesso da carreira de alguém. E isso é bom. Tá ótimo? Amém. Gente, Gleiton, muito obrigado. Eu agradeço pelo espaço. Agradeço muito a vocês e eu tenho certeza que vocês vão voltar aqui porque acho que nós falamos só 20%. É um prazer. Tá bom? Par de jogadores agradece a vocês e eu creio em nome de Jesus que grandes coisas estão por vir na vida de todos nós. Amém. Tá bom? Amém. Amém. Obrigado.